Que a paz de Cristo esteja com todos, irmão Paulo Machado, canal Deixados para Trás e canal Sobrevivendo na Tribulação. Eu quero que vocês prestem atenção nesse sonho que eu tive nessa madrugada. Agora são exatamente 6 horas e 40 minutos e comumente eu me levanto às 3 horas da madrugada para orar e eu nem me preocupo que o próprio Espírito Santo me acorda no horário. Só que dessa vez eu não fui despertado às 3 horas da madrugada. Eu tive esse sonho e só fui me despertar depois das 5 da madrugada. Inclusive, agora é 6h30. Eu me despertei do sono, não dormi mais, meditando que sonho seria esse. E já vou contar aí as revelações do sonho para vocês, ok? O que acontece? Nesse sonho, tudo nítido, bem nítido, porque geralmente sonhos, tem aqueles tipo de sonhos em que não é tão nítido assim as imagens, né? A gente vai mais por associação. Dessa vez estava bem nítido. Eu estava assim num lugar, vamos botar assim como se fosse um campo, numa fazenda assim, só que não tinha nada verde no chão, não tinha árvores. E, e era um tempo assim que tava para cair um temporal, mas tão escuro que parecia noite, só que não tinha vento. É como se eu tivesse ali junto com algumas pessoas acampando, deitado, outro sentado, conversando, e não tinha muitas pessoas ali. Mas o tempo era é como se fosse cair um temporal assim, ó, de terminar o mundo. Muito escuro mesmo, quase noite. E ao longe, assim, eu via que provavelmente eram algumas casas que tinha, assim, mas é como se estivesse acampando. Só que, repito, não tinha nada verde no chão, não tinha grama, não tinha pastagem, não tinha nada. É um solo compactado que nós estávamos, assim. E uma das vozes que eu ouvi ali, muito parecido com a minha esposa, eu não identifiquei, falou assim, não, mas falou bem assim, ó, não, mas dá para levar tudo para poder trocar lá, até pano de prato novinho eu levei e troquei. Aí, quando ela falou isso, eu falei, né, de voz audível, eu falei assim, ó, mas falaram que a igreja não ia passar por isso. Eu falei assim, né? E imediatamente o sonho ele mudou de ambiente e eu me vi dentro de uma sala de aula. E dentro dessa sala de aula tinha muitas pessoas, muitas mesmo. E a maioria estava de em pé. É, tinha classes ali que dava para sentar, eu estava sentado. E eu estava sentado no lado esquerdo, é, numa classe, sim, e tinha uma jovem ou um jovem sentado do meu lado, mas a maioria das pessoas estavam de em pé assim, e no lado esquerdo da sala assim, sentado, ficava a mesa do professor e atrás da mesa do professor de em pé estava um homem. é, eu prestei muito bem atenção em toda a vestimenta dele, até no cabelo eu prestei atenção. Tinha mais, acho que uns dois ou três junto com ele que aparentavam ser ou soldado ou policiais. Tá? Não prestei muita atenção neles, eu prestei atenção nesse cidadão que estava ali. Prestei atenção até no cabelo, o jeito do cabelo, cabelo meio cacheado assim, e vestido um terno preto, gravata preta, camisa branca, e o que chamava a atenção é que ele estava de óculos de sol, óculos redondinho assim, mas eu prestei muito bem atenção nele. E ele estava falando ali a respeito, que eu não estava prestando atenção no que ele estava falando, mas dava a entender que era a respeito de alimentação, de comprar alimentação ou eles fornecer alimentação, alguma coisa nesse sentido. E eu estava com medo dele. E eu não sou assim, eu não sou de ter medo assim.
Quem me conhece sabe que eu não sou assim de ter medo desse jeito, mas eu tava com muito medo dele. E tava com muito medo do que eu fiz. Mais adiante no sonho, vocês vão entender o que foi que eu fiz, né? E aí ele tinha uma prancheta que tinha umas folhas e ele foi passando. Ele me, ele botou para essa prancheta para as pessoas botar o nome ali. Todo mundo que estava na sala, repito, as pessoas estavam prestando atenção no que ele estava falando, mas a maioria estava de em pé, embora tivesse classes para sentar, assim, cadeiras para sentar, a maioria estava de em pé. E eu me recordo que eu tenho 4 filhos, mas os que estavam na sala ali era minha esposa e os meus menores, o meu garoto de 17 e a minha menina de 13, né, no meio. Até eles estavam mais afastados de mim, mais pro lado direito, assim, junto com a minha esposa. E eu estava sentado prestando atenção. Eu me lembro que eu estava de braços cruzados. E aí esse cidadão me entregou a prancheta para as pessoas irem anotando o nome ali. E eu não sei como essa prancheta passou por mim e eu não anotei meu nome. Passou. Quando me deparei, já estava atrás de mim as pessoas anotando o nome. E a prancheta foi por todos que estavam e eu percebi que ela ia passar de novo ali, onde que eu estava sentado. Então eu me levantei. Me levantei e caminhei até o fundo da sala. E, e tinha umas pessoas conversando assim entre elas, assim. E eu percebi que tinha uma moça de pé encostada na parede, no fundo da sala, assim, olhando para o que esse cidadão falava lá. Aí eu cheguei bem no ouvido dela e perguntei, assim, ó, todo mundo tem que assinar essa lista? Aí ela falou bem assim, ó, se não assinar não vai comer, vai ficar sem conseguir comer. E eu pensei comigo, eu não vou assinar. E era por isso que eu estava com medo desse cidadão, porque eu não assinei e eu ficava pensando, né, comigo se ele ia perceber que tinha pessoas dali da sala que não estavam assinando, como eu, por exemplo, né? E, e aí a lista veio de novo, mas não chegou até o fundo da sala onde eu estava e eu não assinei. Eu falei, eu não vou assinar. E eu pensei, dessa vez eu pensei, é, assim comigo mesmo, mas me falaram que a igreja não ia passar por isso, né? Lembra-se que na primeira vez no outro ambiente lá eu falei em voz audiva, agora eu pensei. E aí eles terminaram tudo, pegaram aquela lista, saíram da sala e o pessoal ficou assim, conversando mais alto. Enquanto eles estavam ali, as pessoas conversavam um tom mais baixinho, mas eles saíram e aí começou o pessoal a conversar entre eles, né? E a minha esposa falou assim, ó, pega, guarda o dinheiro de todos ali na sacola, inclusive dela. E aí quando eu olhei era aquela moça que eu tinha perguntado se era obrigado a assinar a lista. E, e cada um tinha um pouquinho de dinheiro na mão, assim, não era muito, eu não sei qual é a quantia, eu sei que meus filhos também tinham, minha esposa, eu acho que tinha ali, e ela falou pra mim, guarda na sacola. E era uma sacola assim, bem simplesinha, com um pouquinho de roupa dentro assim. E eu botei a mão por dentro da sacola e guardei o dinheiro de todo mundo que estava ali, dos meus filhos, acho que da minha esposa também. E dessa moça eu guardei ali, minha esposa, esconde o dinheiro aí, porque é o que nós temos. E ela saiu da sala, assim, junto com mais algumas pessoas, acho que para verificar mais alguma coisa, e eu fiquei ali na sala. E aí, nesse momento, voltou, o sonho voltou para o mesmo ambiente, o primeiro ambiente, aquele de novo. E, e eu me pensei pela terceira vez. Só que dessa vez, nesse ambiente, eu não falei, eu pensei. Eu disse, mas me falaram que a igreja não ia passar por isso. Dá a impressão que era o arrebatamento, dá a impressão que é aqueles que ficaram para trás. Porém, eu falei assim, a minha esposa estava ali, eu falei assim para ela. Pois é, eu acho que depois de tudo isso, acho que aí vai começar a tribulação. E a minha esposa estava brava, e ela falou até com voz bem agressiva, ela disse, já estamos na grande tribulação. E eu sabia que nós não estávamos na grande tribulação. Eu sabia no sonho que nós não estávamos na grande tribulação. E eu acordei. E aí eu acordei e olhei o celular assim, que ao tocar no celular ele acende, assim, eu consigo ver a hora. Eu olhei, já era mais de 5 horas.
Eu até pensei, puxa, eu tô atrasado para oração, que eu levanto todo dia às 3 horas para orar. Mas como o sonho me chamou tanta atenção, eu fiquei deitado, fiquei meditando sobre o sonho e perguntando em pensamento, Senhor, o que que esse sonho quer dizer? Agora eu vou dizer para vocês da revelação, porque a revelação está no próprio sonho. Tanto no primeiro ambiente quanto no segundo ambiente lá, tudo se tratava a respeito de eh, aquisição de alimento, aquisição, né, e de dificuldade de comprar esse alimento. No primeiro sonho, como vocês viram, a voz lá estava falando, ah, mas eles aceitam até pano de prato novinho eu levei para trocar lá. No segundo sonho, aquele cidadão junto com aqueles que aparentemente seriam soldados ou policiais, eu não sei, eles estavam oferecendo ah, ajuda, vamos botar assim, ajuda, é, com alimentos, né? E, e aí o que reforça que é algo relacionado à economia, às finanças, é que a minha família tinha dinheiro na mão, era pouco, mas tinha. E até minha esposa disse, esconde esse dinheiro ali. E aquela moça, quando eu fui falar com ela, ela disse, olha, se tu não assinar a lista lá, tu não vai comer. Literalmente dava para ver que era o governo que ia fornecer esse alimento para quem estivesse na lista. E eu dizia, eu não vou assinar isso aí. Não vou assinar. Mas, embora fosse meio que uma imposição daquele cidadão, as pessoas assinassem, eu disse, mas eu não vou assinar, né? Pensando comigo, no sonho. Então, eu meditando, é, quando em relação à última parte do sonho, quando voltou ao primeiro ambiente, a situação se mostrou de tal forma que passou a impressão para minha esposa que nós estávamos na grande tribulação. E eu sabia no sonho que nós não estávamos. Então, esse sonho, literalmente, ele mostra algo em relação à economia, algo em relação às finanças, algo em relação à dificuldade de comprar alimento. Alimento tinha para comprar. O que aparentemente se nota pelo sonho é recurso financeiro para comprar ele. Porque muitos estão falando aí que tem que armazenar alimentos, que vai vir uma crise. No entendimento do sonho, é o que tem que se guardar é recurso financeiro, para não depender do governo. É o que literalmente dá pra ver pela interpretação do sonho. Então, eu não sei quando isso. Repito, foi um sonho tão nítido, é como se eu tivesse tendo uma visão a olhos abertos, tão nítido, tanto que eu procurei passar para vocês aqui as características físicas daquele cidadão. Se eu encontrasse ele na rua, eu disse, ah, esse aqui que estava no meu sonho. Eu prestei muita atenção em tudo, e tudo muito nítido assim. E então a revelação do sonho é uma crise financeira. Eu, mediante esse sonho, meu procedimento que eu pretendo tomar é de guardar recurso financeiro, procurar economizar, procurar juntar recurso financeiro, porque nitidamente a revelação do sonho tá nisso, na dificuldade de se comprar alimento. Alimentos tinha, tanto que o governo ia representar para aquele cidadão, ia fornecer. Alimento tem, mas no sonho, mas o que estava difícil é o recurso financeiro. Ok? Então foi esse sonho e eu fiz questão de trazer para vocês aqui. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.